Previdência. Como funciona e o que pensar na hora de fazer esse tipo de investimento? Fique nesse vídeo que eu irei te explicar tudo o que você precisa saber antes de investir em uma previdência privada e te ajudar nessa decisão. Temos duas formas de previdências mais comuns. A previdência privada, onde o seu dinheiro está sendo investido por especialistas e gestores profissionais, para te ajudar a gerar rendimentos futuros. E a previdência social, onde o governo usa o dinheiro arrecadado de quem trabalha hoje para pagar os aposentados. Não vou me estender muito falando sobre previdência social, porém aqui temos um problema que não é único do Brasil, mas sim do mundo todo. O sistema público depende do dinheiro da contribuição mensal do INSS para pagar quem já se aposentou e continuar existindo, ou seja, as pessoas ativas sustentam o pagamento aos aposentados. Mas qual a problemática toda? De acordo com os dados do IBGE, desde os anos 80, o número de trabalhadores ativos para cada aposentado cai drasticamente. Antes tínhamos cerca de 9 trabalhadores para cada aposentado, e hoje o número já é a metade disso. Juntamente a isso, as famílias estão tendo menos filhos, assim a população economicamente ativa se reduz, mais e mais a cada ano. Então são menos pessoas trabalhando e contribuindo para sustentar os aposentados. Junte isso ao fato de que as pessoas vivem cada vez mais, ou seja, recebem aposentadoria por mais tempo, e a tempestade perfeita está formada. Então, no cenário atual, temos menos pessoas nascendo com um número maior de pessoas vivendo cada vez mais, e por consequência, aposentados tendo contribuição da Previdência Social por mais tempo. Como resultado, mais da metade das despesas do governo federal é para simplesmente pagar a Previdência Social com aposentadoria, pensões e auxílios. Há anos, a arrecadação previdenciária do governo federal é deficitária. Assim, vemos uma retração de investimentos em setores como saúde e educação, para que se possa pagar a aposentadoria aos beneficiários, o que faz tão necessária e urgente a manutenção de reformas como a aprovada no governo Michel Temer. Buscando melhorar esse cenário, uma alternativa é incentivar as pessoas a buscarem aposentadoria extra como na previdência privada. E é por isso que na previdência privada temos alguns benefícios comuns do próprio produto e alguns benefícios fiscais. Vamos a esses benefícios. Não possui antecipações semestrais de imposto de renda como nos fundos abertos, ou seja, o famoso come cotas. Então, para quem não sabe, um fundo de renda fixa ou um fundo multimercado possui um dispositivo que se chama come cotas, que nada mais é do que uma antecipação do imposto de renda. Então, caso você fique 10 anos em um fundo de investimento, em um outro tipo de investimento você iria pagar o imposto apenas no resgate. Então, o recolhimento do imposto só aconteceria no 10º ano. Mas com o come cota dos fundos de investimentos, 2 vezes por ano haverá uma antecipação desse imposto de renda. E mesmo que você fique 10 anos nesse fundo, boa parte do imposto já terá sido recolhido. Então aqui você perde um pouco do efeito do juros sobre juros, porque parte do rendimento foi embora com o come cotas. Por isso, tivemos uma grande migração de investimentos de fundos exclusivos que passaram a ter o come cotas para a previdência privada, que possuem esse benefício. Próximo benefício. Contribuindo para um plano PGBL, você pode deduzir até 12% da sua renda tributável anual. Esse ponto eu irei comentar um pouco melhor mais à frente. Outro benefício é que em um plano com objetivo de longo prazo, a alíquota pode chegar a até 10% na tributação regressiva, tornando a Previdência um dos investimentos com uma das menores alíquotas de imposto de renda. Também podemos utilizar a Previdência como forma de sucessão patrimonial, ou seja, ela não entra em inventário e em muitos dos casos não tem custo de cartório, nem TCMD. Agora um benefício que eu gosto muito, que é a possibilidade de portabilidade entre fundos, sem que haja taxas ou cobranças de imposto de renda. Outro benefício é que a Previdência também permite uma ótima diversificação de investimentos, com previdências mais conservadoras ou fundos de previdências mais agressivos. Então é totalmente possível a criação de uma carteira de previdência. E por fim, e poucas pessoas sabem disso, é que na Previdência há a isenção de imposto de renda para pessoas com doenças graves. Agora vamos para os tipos de plano de previdência, e você pode optar por uma dessas opções, que seria o plano PGBL, plano gerador de benefício livre, e ele é indicado para quem pode deduzir até 12% de sua renda tributável anual. O que isso significa na prática? Vamos lá. Imagine que você recebe R$100 mil de renda tributável no ano. Hoje você seria tributado em 27,5% sobre esses 100 mil. Porém, caso você tenha contribuído 12% do seu rendimento tributado, ou seja, R$12 mil de PGBL ao longo do ano,
Isso faria com que a sua base tributável saia de R$100 mil e caia para R$88 mil. Então, consequentemente, você irá pagar menos imposto de renda. E essa diferença você irá receber como restituição na sua declaração de imposto anual. Porém, para que você possa usufruir dessa condição, é necessário fazer a declaração pelo modelo completo do imposto de renda e também ser contribuinte do INSS. Há também uma outra condição importante no que diz respeito ao imposto de renda no resgate do plano PGBL. O imposto de renda é cobrado sobre todo o montante investido e não somente sobre a rentabilidade. Então, outra opção de plano seria o VGBL, Vida Gerador de Benefício Livre, e ele é indicado para quem realiza a declaração no modelo simplificado, não contribua com o INSS, ou ainda para quem já contribuiu com os 12% da renda tributável no PGBL e quer aumentar os investimentos em previdência. Em planos VGBL, o imposto é cobrado apenas sobre a rentabilidade do plano e não sobre todo o montante. Então há situações em que faz total sentido ter os dois planos em carteira. Agora, como que é feita a tributação na Previdência? Vou te explicar. Você tem duas opções. Tabela definitiva, ou também conhecida como tabela regressiva, recomendada para investimentos que possuem um horizonte de médio e longo prazo, onde você inicia o investimento com uma alíquota de imposto de renda de 35% e há uma diminuição de 5% a cada 2 anos, chegando ao mínimo de 10% após 10 anos de contribuição. Importante lembrar que o tempo é contado para cada aplicação e não a partir da primeira aplicação. Vamos a um exemplo. Se eu tivesse aplicado R$10 mil seguindo a tabela regressiva em 2010, a alíquota de imposto de renda iniciaria em 35%. Em 2012, após 2 anos, a alíquota cairia para 30% e seguiria caindo 5% a cada 2 anos, chegando a 10% no 10º ano de aplicação. Lembrando que apenas esse aporte estaria na alíquota de 10%. Ou seja, se em 2012 eu também tivesse aplicado R$10 mil, esse segundo aporte só cairia na alíquota de 10% em 2022, após 10 anos de aplicação. E além da tabela regressiva, você também pode optar pela tabela compensável, ou também conhecida como tabela progressiva, indicada para investimentos de curto prazo, como é o caso de pessoas que já estão próximas de se aposentar. Na tabela progressiva, a faixa de imposto de renda depende da renda total do investidor. A tabela de referência usada é a mesma usada para os salários. No eventual resgate antecipado, o investidor paga 15% a título de antecipação e terá que declarar os recursos para compensação na declaração de ajuste anual do ano seguinte. Vou colocar agora na tela uma tabela para melhor visualização de tudo. Então, na tabela progressiva, no resgate do plano VGBL, incidirá a alíquota de 15% de IR sobre o rendimento, e no plano PGBL será cobrado sobre o todo, sendo que você poderá ser isento caso o rendimento não ultrapasse os R$ 1.903,98 mensais. E na sua declaração ele será cobrado como rendimento tributável. Agora, na tabela regressiva, no resgate, será adotado a alíquota a depender do tempo de investimento desse aporte, sendo que no resgate será resgatado sempre primeiro o investimento mais antigo. E na sua declaração, esse resgate será declarado como rendimento sujeito à tributação exclusiva e definitiva. Agora vamos falar sobre como usufruir do benefício sucessório na Previdência. Afinal, a Previdência passa ou não passa por inventário? E a resposta é não, pois ao investir em um plano de previdência privada, o titular indica qual ou quais serão seus beneficiários em caso de seu falecimento. Assim, o plano é passado para o nome da outra pessoa sem que haja necessidade de entrar em inventário. E caso não haja indicação de beneficiários, em caso de morte do titular do plano, os valores serão transferidos para os herdeiros legítimos. Porém, apesar da Previdência não entrar em inventário, é preciso se atentar ao Imposto de Competência Estadual, conhecido como ITCMD, que seria o Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doação. Alguns estados brasileiros cobram esse imposto dos planos PGBL, por considerarem que ele tem uma natureza de investimento em seu regulamento e, por isso, está passível de tributação. Já os planos VGBL são considerados como uma modalidade de seguro, e como os seguros no Brasil não são tributados, ele fica livre de ITCMD. E por fim, para finalizarmos esse tema, essa é a parte que eu considero a mais importante desse vídeo, que é: por que devemos ser previdentes? De acordo com os dados mais atualizados do IBGE, a expectativa média de vida do brasileiro está na casa dos 75 anos, mais precisamente 73 anos para os homens e 80 anos para as mulheres.
E deixe aqui nos comentários por que nós homens temos uma expectativa de vida menor. Quero saber a sua opinião. Então, levando em conta essa expectativa, podemos dividir a nossa expectativa de vida em aproximadamente 4 grandes períodos, o que vamos chamar de fases. Então, aqui na primeira fase, que se inicia do nascimento até os 20 anos, não temos muitas possibilidades de escolhas. Somos financeiramente dependentes dos nossos pais e familiares para cuidado, socialização e educação. Na segunda fase, dos 20 até os 40 anos, essa seria a fase dos primeiros desenvolvimentos econômicos, sociais e financeiros. Período em que começamos no primeiro emprego, início da fase de educação, como faculdade, cursos, pós-graduação e muitas vezes a fase do casamento e filhos. Mas também é o período onde deveríamos iniciar com as reservas financeiras pensando no futuro. Agora, na terceira fase, que nada mais é do que uma consolidação da fase anterior, provavelmente essa será a sua fase onde você irá acumular mais capital e patrimônio, mas o tempo aqui já não joga tanto a seu favor. E temos um período ainda menor para acumular patrimônio para que possamos desfrutá-lo futuramente. E por fim, chegamos na última fase da vida, que deveria ser o período da aposentadoria. Porém, perceba que aqui eu posso ser independente ou dependente financeiramente, seja da minha família ou do governo através da Previdência Social. É a fase que será o resultado de todas as anteriores, onde de acordo com seu acúmulo de patrimônio, você poderá manter o mesmo padrão de vida, ou em outras situações, você poderá depender de sua família para o seu sustento ou até mesmo precisar contar com o governo. Tudo vai depender de como foi seu comportamento e estratégias adotadas nas fases anteriores. Infelizmente, a grande maioria dos brasileiros dependem do governo, de familiares ou até mesmo de doações na última fase de suas vidas, e é o seu dever mudar esse cenário. Nesse vídeo eu falei sobre previdência, porém há uma infinidade de produtos que podem te ajudar a conquistar os seus objetivos e a previdência poderá ser um complemento para te ajudar nesse planejamento. E por fim, o vídeo fica por aqui. Revisite esse vídeo caso precise e se ainda tiver com dúvidas, deixe nos comentários que eu irei lhe responder. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like. Um abraço e bons investimentos!